Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Apenas até aí. Vamos a Deus no coração. Senhor, sim, Pai nosso, que estás nos céus, rogamos a Ti nessa hora, que o Senhor nos conceda a sua graça, que o Senhor nos ajude a olhar para esse texto com a profundidade que ele tem. Meu Deus, socorra-nos nessa hora de tamanha necessidade. Atenta para a nossa pobreza, para a nossa miséria, e socorre, Senhor, o teu povo. Senhor, eu sei que eu, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer para essas pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela sim é viva e eficaz e transformadora. Ó Senhor, então que desse tempo nessa hora, a tua palavra possa fluir com fidelidade e clareza, e que o teu povo seja edificado. Essa é a minha oração, feita no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo. Acontecem muitas coincidências na nossa igreja, porque as aulas da EBD, elas seguem o catecismo puritano, e a gente não encaixa, eu falo testemunhos, nós não encaixamos uma coisa com a outra de forma intencional. Mas praticamente todas as semanas, o texto que também é sequencial, quando nós abrimos, ele conversa com o tema da aula. E hoje a coincidência é tão grande que eu vou pegar no texto que fez Lutero entender a graça e iniciar a Reforma Protestante, exatamente no culto em que nós estamos comemorando a Reforma Protestante com seus 508 anos. E eu planejei isso para mim. O cara deve escrever de novo. E não houve planejamento disso. Mas hoje nós vamos tratar sobre Romanos 1, 16 e 17. Talvez se eu me empolgar e pegar, sei lá, 1h20 ou 1h30, a gente busca umas marmitas lá para a gente poder almoçar. Romanos 1, 16 e 17. Esses dois versículos que nós vamos explorar hoje, eles estão estruturados em forma de orações. Não oração no sentido de falar com Deus. Uma oração é uma frase que contém uma ação, um verbo, né? Tem um sujeito, um predicado, e aquela coisa toda que a gente viu na escola já há um bom tempo. Então aqui nós temos 4 orações subordinadas, ou seja, uma frase encadeada na outra e cada uma explica a anterior. E isso é muito interessante. Então nós vamos dividir cada versículo em 2 partes e nós vamos tratar esses versículos dessa forma, tá? E é importante a gente ter em mente que os versículos 16 e 17 estão conectados com o versículo 15. Veja o que diz o versículo 15. Paulo vai dizer assim: por isso, quanto está em mim, eu estou lendo uma tradução um pouquinho diferente hoje, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Então Paulo diz que ele está pronto, que ele está preparado, que ele tem toda a intenção de expor a doutrina para eles, de expor o Evangelho para aqueles cristãos que estão em Roma. E aí no 16 ele começa com um pois. O que significa pois? O que é um pois? Ora, pois. Um pois é um porquê. Um pois é uma explicação. Olha, pastor, hoje eu cheguei um pouco atrasado, pois, ou
Por que aconteceu isso ou aquilo? Um pois e não é um porquê. Pois não me envergonhe do Evangelho. Então a palavra pois aqui é uma palavra que procura explicar algo, dar um porquê, trazer uma explicação para essas pessoas. É uma conjunção explicativa. Na frase anterior, como nós vimos, ele diz que está pronto, preparado, desejoso de pregar o Evangelho. Por que ele está pronto? Porque ele não se envergonha do Evangelho. Então, o primeiro tópico aqui é que Paulo, o apóstolo, não se envergonhava do Evangelho que ele pregava. Agora, por que Paulo não tinha vergonha? E por que ele está dando essa explicação? Eu não me envergonho. Pense por um momento. Por que ele se vê na necessidade de dizer: olha, irmãos, eu estou pronto, porque eu não me envergonho? Se ele está dando essa explicação e dizendo que ele não se envergonha, é porque o Evangelho era motivo de escândalo para muitas pessoas. O Evangelho era motivo de vergonha para muitas pessoas. Segura Romanos 1 e vai em 1 Coríntios capítulo 1. É a próxima carta, é só passar algumas páginas. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo vai dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz, ou seja, o Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, por que Paulo diz que ele não se envergonha? Porque a palavra da cruz é loucura para muitas pessoas. A palavra da cruz é loucura para quem está se perdendo. Para os judeus, irmãos, o Evangelho era uma vergonha, porque a mensagem de Paulo propunha e dizia que o Messias que eles esperavam desde as eras mais antigas era o tal do Galileu que tinha sido crucificado pelo Império. Era uma vergonha para os judeus, era uma loucura para os judeus. Imagina aquele Messias do Salmo 2 que vai esmagar as nações, que vai julgá-las com vara de ferro e as destruirá. É esse Nazareno crucificado nu, em grande vergonha na cruz? Paulo falou. As muitas letras te perturbam, Paulo. Você está louco, loucura para os judeus. E para os romanos também é uma vergonha. Porque os romanos, eles valorizavam muito o heroísmo. O que é um herói? Os heróis gregos, Perseu, Teseu e Minotauro, aquele que enfrenta a Medusa, são viris, mastros, Hércules, destruindo os monstros. E aí Paulo vem pregando o Evangelho, propondo salvação em um homem pobre, rejeitado por seu próprio povo, crucificado em grande vergonha, pelo Império Romano, pelo poder da espada de Roma. Então o Evangelho não era popular naquele tempo. O Evangelho não é popular agora. E assim como naquele tempo, muitas pessoas se envergonham e se constrangem com o Evangelho. Você tem vergonha de ser cristão? Quando seus amigos no seu trabalho te apertam, o que você se sente? Acuado, envergonhado, tímido. Lhe faltam as palavras porque a fé, até para você, às vezes parece irracional. Você se envergonha de ser cristão? Você tem vergonha do Evangelho? Irmãos, o mundo tem mudado rapidamente. Isso olha os riscos. Os padrões morais estão mudando. O relativismo cresce. E o mundo tem tentado nos convencer de que todos os caminhos levam a Deus. Se você está feliz, está tudo bem, faça. E nesse contexto, o Evangelho está ficando ultrapassado, bobo, sem sentido. Parece que não se conecta com a realidade presente, desconectado da realidade. Você se sente envergonhado de pregar as boas novas de Cristo? Você tem vergonha de ser um discípulo?
Quando te perguntam a sua religião, você fica dando rodeios para tentar explicar qual é. Paulo diz que ele não se envergonha. Mas por qual motivo que Paulo não se envergonha? Por qual motivo que Paulo prega essa mensagem que é loucura mesmo assim? E aí nós vamos para a segunda frase. Então o que nós aprendemos aqui? Que o Evangelho é motivo de vergonha, mas não para o apóstolo. Qual é a explicação que ele vai dar? Aí no verso 16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que ele não se envergonha? Ele vai explicar. A segunda oração subordinada começa com um porquê. Porque é uma explicação. É igual pois, não é verdade? É uma conjunção explicativa. É conjunção. E pouco da gráfica, de gramática, e de bibliografia. Isso é uma conjunção. Universidade confirmou. Conjunção explicativa, porque é único das orações explica a primeira. Traz um motivo. E o motivo pelo qual Paulo não se envergonha é que, primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus em ação. A palavra poder, do grego, dunamis, era muito utilizada tanto na filosofia quanto na religião grega. Os gregos buscavam muito essa coisa do poder. Mas aqui, no Novo Testamento, e nessa carta de Paulo, a palavra poder nos remete não ao poder místico, ou se comunicação. Porque nós estamos muito cativos do misticismo. Às vezes a gente trata a Bíblia como se fosse um livro esotérico, sabe? Você abre, lê, parece que vai sair uma nuvenzinha dele assim, você não enxerga, vai entrar na sua cabeça, vai. Não. Poder não é utilizado aqui no sentido místico, mas nos remete ao Antigo Testamento. Nos remete ao Pentateuco, em que o poder de Deus é demonstrado em atos de libertação. Certo? Quer ver o poder de Deus no Antigo Testamento? Para onde você vai? Qual é o relato de libertação que nos chama a atenção em primeiro lugar e você pensa, aqui o poder de Deus está demonstrado? Qual? Moisés. Êxodo. Atos de libertação que demonstram o poder de Deus. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Lemos que o Senhor disse a Faraó o seguinte: Faraó, você poderia, não diz com essas palavras, né, a interpretação do versículo, você poderia ter sido destruído há muito tempo. Eu poderia ter te matado, dado cabo da sua vida há muito tempo. Mas eu te preservei. Eu te mantive. Eu sustentei você, Faraó. Para qual finalidade? Para mostrar em você o meu poder. E não é aquela coisa mística. O que é o poder de Deus demonstrado ali? Atos de libertação para o seu povo que estava escravizado, dominado, sendo mortos, oprimidos por Faraó. Então o poder de Deus vai se mostrar quando ele envia as pragas e quando ele convence essas pessoas, tanto os egípcios quanto os israelitas, os hebreus, e ele vai tirar esse povo de lá com mão forte, com braço poderoso. Eles estão vendo esses atos de poder, eles estão vendo tudo isso. E aqui, nesse sentido, então, nós compreendemos que o Evangelho, ele medeia, ou seja, ele traz para nós o poder de Deus para a nossa libertação, para a nossa salvação. O Evangelho é o poder, ele descortina para nós o poder de Deus, os atos de Deus, atos de libertação, para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus manifestado
O poder de Deus é manifestado por meio. O que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, não há poder de Deus sem a pregação do Evangelho. Não há. Simplesmente não há. Porque o Evangelho negueia o poder de Deus. Ele atua como um mediador pelo qual o poder de Deus não se mostra a nós, se revela a nós. E é manifestado nas nossas vidas. A igreja só vai experimentar poder se ela se mantiver, se ela ficar, se ela permanecer fiel à pregação do Evangelho. Sem Evangelho, sem poder. Os pecadores só vão experimentar o poder de Deus se eles ouvirem a pregação do Evangelho. Nós podemos nos desgastar em obras sociais o quanto quisermos. Se não houver a pregação do Evangelho, os pecadores não vão ver o poder de Deus. Não vão experimentar o poder de Deus. Técnicas humanas, carnais, festas, baladas, não sei o que, mas um montão de coisas para tentar atrair as pessoas e tornar a igreja mais palatável e agradável, não vai funcionar. Como diz Paulo, são meios carnais para atrair pessoas carnais. E elas viram carnais, e a igreja vai ter que se tornar carnal para poder manter as pessoas carnais lá dentro. Mas não. Se queremos ver o poder, devemos pregar o Evangelho. Em segundo lugar, se o Evangelho, se o poder de Deus, aliás, é mediado pela pregação do Evangelho, quando a pessoa se recusa a submeter-se à pregação, ela está se privando de experimentar o poder de Deus. Entende? Você quer ver o poder de Deus manifestado? Você quer ver o poder do Evangelho na sua vida? Então exponha você, os seus ouvidos, o seu coração e a sua família a pregação do Evangelho. Só assim você vai experimentar o poder de Deus. Nós vamos descobrir, meus irmãos, só mais tarde, o prejuízo espiritual que nós tivemos nessa vida, pelas nossas ausências a cultos, reuniões de oração e ocasiões em que a palavra de Deus era pregada. E nós nos abstivemos por qualquer razão. Você só vai experimentar o poder de Deus se você estiver sendo exposto à pregação fiel da Bíblia. É por isso que os nossos pais diziam, e aí eles vão até exagerar um pouco, mas eles diziam que não, nossa salvação fora da igreja, porque na igreja nós temos os meios da graça sendo administrados. E é aqui que a pregação do Evangelho acontece. E as pessoas estão caindo na ladainha de que elas podem ser igreja sozinhas lá fora e se privar da pregação. Elas não vão ver o poder de Deus manifestado. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para salvação. E é salvação? Defina a salvação. O Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Mas o que significa a palavra salvação? Irmãos, quando nós pensamos em salvação, nós temos a tendência de reduzir a salvação, um conceito, a apenas um aspecto da salvação, que é a justificação. Esse talvez seja um erro dos reformadores, porque eles focaram muito nisso, na justificação. Mas a palavra que Paulo usa não é justificação, a palavra que ele usa é salvação. E nós temos a tendência a isolar a justificação e tratar como se ser salvo fosse simplesmente ser perdoado e livrado do inferno para morar com Deus no céu. Mas não é isso salvação. A palavra salvação, do grego soteria, indica basicamente livramento ou libertação. Libertação. Para onde isso nos leva? Para qual narrativa nos remete a? Êxodo. Êxodo, mais uma vez. Quando pensamos no Êxodo,
povo foi salvo, não é verdade? Eles foram libertos do poder de Faraó. Mas a libertação deles foi um teletransporte em que eles foram tirados do Egito magicamente e colocados dentro da terra prometida. Não, tem todo um êxodo, um Levítico, um Números e um Deuteronômio para você entender o que aconteceu. Porque a libertação, a salvação, ela é um processo. Ela envolve um conjunto de atos de libertação de Deus. O povo de Israel precisava de sair das garras de Faraó, de atravessar o Mar Vermelho, de ser conduzido pelo deserto, de ser purificado dos costumes dos egípcios, de abandonar os ídolos. Gente, foram 430 anos de escravidão. Eles tinham ídolos no Egito, costumes, alimentação, tudo. Eles eram egípcios praticamente. E Deus tinha que purificar eles. Mas aonde que Deus ia fazer isso? No caminho, no deserto. Eles já estavam livres das garras do Faraó? Já. Mas agora tinha mais coisa para acontecer antes deles entrarem em Canaã, né? Tinha muitas batalhas, muitas coisas que eles precisavam fazer. Então, meus irmãos, da mesma forma, quando nós pensamos em salvação, ouça isso, porque isso tem o poder de mudar a nossa relação com o Evangelho com Deus. Mas quando nós pensamos em salvação, temos que considerar todo o processo, todos os atos de libertação de Deus, que envolve o quê? Justificação. Em primeiro lugar, ser declarado justo. Mas não para aí. Da justificação nós vamos para a adoção. Da adoção nós passamos para a santificação, que dura a vida inteira. Da santificação nós vamos para a glorificação, que é o momento em que nós então passamos para a eternidade glória de Deus sempre. E de onde vem o poder para esse processo todo? De onde? Vem do Evangelho de Deus. A W vai dizer o seguinte: o que é salvação? Vocês que gostam de anotar, pega a caneta agora. Porque salvação, a palavra salvação indica o livramento, primeiro, da penalidade do pecado, ou seja, da condenação eterna. Em segundo lugar, do domínio do pecado, uma promessa de que, livre do pecado, ele não vai mais ter poder. Ele não vai mais te dominar. E isso tem a ver com salvação. E aí tem pessoas que falam: nossa, pastor, eu creio em Jesus. Mas você olha para a vida da pessoa e ela é dominada pelo pecado. Como que o poder de Deus se manifestou aí, irmão? Livramento da penalidade do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado. Um dia, o pecado vai ser eliminado das nossas vidas. Em último lugar, e talvez o mais importante, salvação é o livramento do prazer de pecar. Isso é um ato de libertação. Se você ainda tem prazer na maldade, o Egito está dentro de você. Se eu e você nos comprazemos no mal, a gente pode até ter saído fisicamente do Egito, mas o Egito foi nos nossos corações. A salvação são os atos de libertação de Deus. A salvação só pode ser experimentada pela pregação. E ela é caracterizada por uma série de atos de Deus em nosso favor. Irmão, salvação não é apenas um novo conhecimento que você adquiriu. Ah, eu entendia assim a Bíblia. Agora que eu estou em uma igreja reformada, eu entendo passado. Beleza. E aí? Nada muda. Muda tudo, mas nada muda. Muda tudo, mas isso não aparece nas vidas. A doutrina não se traduz em prática. A doutrina não vai para a vida. Isso é salvação. Salvação não é apenas um novo conhecimento. Não é você concordar com um conjunto de crenças.
Eu posso pregar o evangelho para você e você dizer assim, é verdade, pastor, faz sentido. Faz sentido. Mas no seu coração nada aconteceu, você só pensou de forma lógica e admitiu uma verdade. A salvação não é apenas isso. Salvação é o poder de Deus manifestado na vida do crente, libertando ele das amarras do pecado e do diabo. Você experimenta isso? Você está vendo as amarras do pecado e do diabo caindo e você passando das trevas para a luz? Responda para você mesmo. É urgente isso. Mas o texto também vai dizer no 16 que essa salvação não é para o mundo. Essa salvação é para todo aquele que primeiro judeu, primeiro judeu, depois grego. Ao mesmo tempo, essa partícula limita a salvação apenas aos crentes. Não é verdade? Não é o mundo inteiro. Concorda? É apenas os crentes. Os crentes. Mas ao mesmo tempo que isso aqui limita, expande. Porque não é para alguns que creem. É para todos os que creem. Sejam judeus, sejam gregos, sejam homens, sejam mulheres, estejam onde estiverem. O Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todos os crentes. Você é crente? Você é um cristão? Você está experimentando o poder de Deus na libertação, na sua salvação? Então continue, persevere, lute bravamente, porque é uma garantia, é de todo aquele que crê. Não há nenhum só que crê que vai ficar perdido. Nenhuma unha, o Senhor disse. Nenhuma unha, Moisés falou para Faraó, nada deixaremos. É de todo aquele que crê. Você crê? Você tem experimentado o poder de Deus para a sua salvação? Como você sabe que você crê? Aí vem a terceira oração. Versículo 17. O que nós vimos então? Paulo não se envergonha do Evangelho, embora o Evangelho seja um motivo de vergonha. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. E salvação é o livramento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, de todo aquele que crê, mas o que é crer? O que é fé? O que é isso? A terceira oração, então, é mais uma explicação e mais um porquê de que Paulo não se envergonha. E ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Temos aqui mais um, pois, mais um, porquê. Só que agora é um visto que. Tem que variar com muito poucas palavras. Paulo não gosta de escritura. Visto que temos mais uma explicação. Uma pergunta aqui que eu me fiz depois. Será que o versículo 17 é o segundo motivo pelo qual Paulo não se envergonha? Eu fiquei com essa dúvida. Porque ele está explicando alguma coisa, mas parece que ele está explicando de trás. Né? Eles não envergonham, porque é o poder de Deus. Visto que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Então eu penso que talvez seja sim o segundo motivo pelo qual Paulo não se envergonha. E o segundo motivo é que no Evangelho, nas boas novas, na pregação, a justiça de Deus é revelada. O que é a justiça de Deus, então? Hoje eu estou fazendo mais perguntas do que respostas. Irmãos, o que é a justiça de Deus? Que justiça é essa que é revelada no Evangelho? Como nós podemos entender essa expressão? Essa aqui é a grande questão de Romanos. Essa aqui é a dor de Martinho Lutero. Isso aqui é o que deixava aquele homem
maluco. Porque há várias maneiras de você interpretar a justiça de Deus. Justiça de Deus pode expressar o caráter de Deus, certo? Deus é justo. Deus é santo. Então a justiça de Deus expressa o caráter dele ser justo. E aí Lutero lia isso aqui e ele falava: meu Deus, por que está escrito isso? Porque se o Evangelho revela que Deus é justo, eu estou perdido. Como que eu posso me alegrar em humanos? Lutero perguntava. Se Deus é justo e eu pecador. E se o Evangelho revela a justiça de Deus, como é que isso pode ser uma boa notícia? Deus é santo. Deus é reto. O que é justiça? O que é justiça? Justiça é a qualidade. Justiça é aquilo que é reto, correto e verdadeiro. E nós sabemos que Deus é santo, justo, correto e verdadeiro. Em Abacuque, agora você vai fazer o seguinte exercício: você vai segurar a mão dos outros. Você vai abrir em Abacuque, e quando a gente voltar em Romanos, você vai segurar Abacuque. Tá? Aí depois de Itaú. Se você não tiver achado Abacuque, você encontra na 1 e está na 1. Se você não encontrar na 1, está depois de Miqueias. Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1, versículo 12. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o vingaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. A justiça de Deus está exposta. O que é? Deus é tão puro de olhos. Jó vai dizer que nem os anjos são puros. Jó vai dizer que nem os ministros são puros aos olhos de Deus. Os ministros angelicais. Quanto mais o homem que bebe a iniquidade como se fosse água. Deus é justo. Deus é santo. Então aqui expressa o caráter de Deus. O Evangelho revela o caráter justo de Deus. Ele deve se debatia com isso. Mas, ouça com muita atenção, o que o apóstolo declara não é novo. É que a justiça de Deus é revelada não só no seu caráter justo, mas o que é o Evangelho? Não é os atos de Deus de livramento? Então são as boas novas, a boa notícia. Então, a justiça de Deus é revelada porque o Evangelho revela que Deus é reto quando Ele nos salva, que Deus é justo em seus atos de livramento, que Deus permanece justo ao nos salvar, que Deus é fiel a si, que Deus é fiel à sua aliança. E justiça não é só o caráter do que é reto, mas justiça, em Daniel capítulo 9, vai também nos dizer sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. E aí lá, Daniel diz: o Senhor mostrará a sua justiça. De que maneira? Punindo a Babilônia para libertar o seu povo. Então Deus mostra a sua justiça no Evangelho, quando Ele pune os nossos pecados em Jesus Cristo, para nos livrar da condenação do diabo. Aliás, das garras do diabo. Para nos livrar da condenação que vem por causa do pecado. Deus permanece sendo justo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O apóstolo está dizendo que Deus é justo na forma como Ele nos salva.
Irmãos, Deus não negocia princípios. Ele não vai simplesmente perdoar os seus pecados e pendurar lá em algum lugar e se esquecer deles. Se você é salvo, é porque os seus pecados foram punidos. É porque alguém suportou o inferno no seu lugar. Se Deus simplesmente te tirasse do inferno, ele não seria justo, não é verdade? O diabo poderia acusar Deus de injustiça e dizer: por que o Senhor então não me livra também da condenação? Mas alguém sofreu a condenação. Isaías 53, 6 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Ou seja, Deus não compromete a sua justiça. E o Evangelho revela a justiça de Deus, porque mostra esse Deus justo e santo, punindo o pecador, ou Cristo no lugar de Deus. É o que Lutero conseguiu ver nessa expressão. E quando ele enxerga isso, meus irmãos, aquela famosa frase, um anjo, agostiniano, à luz de velas, no século XVI, entende a justiça de Deus. E ele diz que tudo mudou naquele momento, porque ele compreendeu. Veja, é necessário entender. E que ele compreendeu. Os olhos dele se abriram, e a mesma carta de Romanos que parecia para ele amarga se tornou doce como mel, porque ele viu Cristo crucificado, padecendo sobre o peso dos pecados dele. A justiça de Deus se revela para todo mundo. É por isso que Paulo não se envergonha. O Evangelho descortina para nós a retidão de Deus, no modo pelo qual ele decidiu nos salvar. Como Deus pode ser justo e perdoar o pecador? O Evangelho. O Evangelho. Irmãos, a misericórdia, a bondade de Deus, a justiça de Deus alcançam o seu ápice, o seu clímax no Evangelho. O Salmos vai dizer que justiça e paz se beijam. E aí tem uma canção que vai dizer que nasce a alegria. Esse é o Deus. Por isso eu gostaria de te encorajar a crescer na compreensão do Evangelho. Irmão, é necessário fazer uma outra vez, sabe? A luz de velas. Mas olhar para esse livro e dizer: Senhor, eu só vou te deixar. Eu não vou te deixar quando o Senhor não me abençoar. Me dá a compreensão disso. Eu não entendo o que eu leio. Isso não vai para a minha vida na prática. Senhor, me ajuda, me dá a compreensão. Cresça na compreensão do Evangelho, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Então, Paulo não se envergonha. Por que Paulo não se envergonha? Porque ele é o Deus da salvação. Por que Paulo não se envergonha? Porque o Evangelho revela, descortina, abre diante dos nossos olhos a justiça de Deus. E aí a gente chega na última oração. Na última frase. Vamos às suas graças. O texto diz assim, Romanos 1 diz assim: segura a palavra, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Justo viverá. Aqui no final do versículo 17, então Paulo nos diz que essa justiça de Deus revelada no Evangelho, ela se demonstra nos atos de libertação de Deus pelo pecador, nos atos de libertação de Deus do pecador.
como que nós recebemos esses atos de Deus? Como nós tomamos posse dessas coisas que Deus fez para salvar? De que maneira nós nos apropriamos dessa redenção, desse poder, que é poder, irmão? Você quer o poder de Deus? De que maneira você se apropria do poder de Deus na salvação? Pela? Mas é interessante porque Paulo fala de fé em fé. E depois ele traz essa afirmação que o justo virá. Aí a gente chega num assunto que é central em Romanos. Que essa salvação acontece por meio da fé. Esse é um assunto crucial. É um assunto cardeal em Romanos. Mas Paulo diz que é de fé em fé. O que significa isso? Já se perguntou? Ou você simplesmente passa assim nos textos e vai ficar acostumado? De fé em fé. Essa expressão de fé em fé, ela dá a ideia de movimento. Não é verdade? Você vê de fé em fé, parece que saiu de uma fé e foi para outra. Não é? De fé em fé. Igual a gente às vezes fala assim, não, eu estou andando de vitória em vitória. Ou seja, está em movimento. Está progredindo. Está caminhando. Então, a primeira ideia aqui indica que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de forma progressiva, gradual, avança, está em movimento. A fé ou a crença que se move, tornando-se cada vez mais robusta, tornando-se cada vez mais profunda. Então essa fé que por meio da qual a gente recebe essa salvação é uma fé que está em movimento. Cresce, se aprofunda, progride. Isso é um convite ao aprofundamento na palavra de Deus. Isso é um convite ao desenvolvimento da fé. Isso é um convite à aplicação. Isso é um convite ao crescimento. Vamos, igreja. Cresçamos a estatura do varão perfeito. Você hoje tem uma compreensão melhor e mais apurada do Evangelho do que no ano passado. Lembra de você comemorando os 507 anos da Reforma Protestante? Quanto hoje você é mais protestante? Por que hoje você tem mais fé? Por que hoje você acredita mais no Evangelho? Por que hoje você frutifica ainda mais? É de fé em fé. É progressivo. Não é parado. Não é estanque. Não é fim. Estático. É para ajudar aqui no calor. A casa me deu aquele som para aparecer. Essa é de fé em fé, em movimento, avançando, progredindo, caminhando. Mas em segundo lugar, e aí vai ter algumas traduções que já trazem isso. Tem alguém aí com a NVT? A sua tradução, se alguém tiver com a NVI, olha, você está quase como um assistente hoje no sermão. NVT e NVI, essas traduções que são mais contemporâneas, elas são mais atualizadas, vamos dizer assim, elas traduzem da seguinte forma: quando o apóstolo diz de fé em fé, ele diz que a salvação, bem como a justiça de Deus em nos salvar, é um processo que começa e amadurece pela fé. Aí a Bíblia vai dizer, do início ao fim. Depois você procure na NVT ou na NVI. Ou seja, é gradual, porque cresce. Mas também é do começo ao fim. Os atos de libertação de Deus em nosso favor acontecem por meio da fé, do começo ao fim. Como que você começou na fé? Como que você começou na caminhada? Você foi justificado? Deus te declarou justo?
Você foi perdoado dos seus pecados? Se isso aconteceu, foi pela fé. Não tinha mérito nenhum em você. Mas aí tem pessoas que são justificadas, e aí elas viram uma chave na cabeça delas, e agora elas acham que é pelas obras. Que para segurar essa fé, elas precisam agora ir para as obras. Agora elas têm que ser merecedoras. Agora elas têm que fazer tudo de si mesmo. Mas o texto vai nos dizer que não. É de fé em fé, do começo ao fim. A fé é essencial na vida do cristão, em toda a nossa vida. Irmãos, justificação é pela fé. Você está lutando contra o pecado? Há uma batalha que hora você perde, hora você ganha, está difícil. Qual é a solução? Vou fazer um jejum extremamente rigoroso. Vou me dedicar de uma forma extremamente ascética. Vou me separar de tudo nesse mundo e tal. E aí você começa a fazer essas coisas e elas não dão resultado. Por quê? Porque você está tentando fazer sozinho e divorciando com as coisas que Deus uniu, que são a fé e os seus frutos. A mortificação do pecado, você só vai ter êxito se for pela. A santificação, pela fé. A perseverança, pela fé. Tudo é pela fé. De fé. Será que o apóstolo não vai explicar para nós o que é? Vai deixar a gente definir sozinho? Eu acho uma coisa, você acha que outra, ele toda mulher é baixa. Não, o apóstolo não vai deixar a gente definir sozinho. Porque ele vai citar lá, e ele vai dizer assim: como está escrito, 17, o justo viverá. Irmãos, princípio de interpretação bíblica. Vocês acreditam que eu fechei a boca? O princípio de interpretação bíblica. Quando o autor do Novo Testamento cita o Antigo Testamento, ele não está citando apenas um versículo para provar um ponto de vista. O autor quer que você, leitor, vai lá onde ele citou, leia aquela passagem e entenda o contexto, porque aquele contexto vai te ajudar a entender aquilo que ele está falando lá no Testamento. Isso é muito importante. E Paulo nos diz que o justo viverá por fé. Ele tirou isso da cabeça dele. Ele está falando para um público de judeus. Ele está pregando um evangelho que veio ali de Israel. Cristo é um judeu. Então o que ele vai citar? O Antigo Testamento, mais uma vez. Veja como nós vamos no Antigo Testamento para interpretar, para ajudar a clarear algumas coisas do Novo, e o Novo explica o Antigo Testamento. Então vamos ler em Abacuque 2, 4, que diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Qual é o contexto de Abacuque? O que está acontecendo em Abacuque? O profeta Abacuque, ele é muito interessante. Eu gosto muito de Abacuque. Por quê? Ele é um profeta do Deus vivo. Ele olha para a nação e tudo que ele enxerga é pecado, maldade, corrupção, pessoas perdidas. Ele começa o versículo 1 dizendo assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. No versículo 2 do capítulo 1 ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta estava angustiado. Por quê? Porque o povo estava perdido. O povo de Deus estava perdido. E ele clamava a Deus para que Deus fizesse algo. E Deus não atendia o clamor dele. Deus não resolvia a situação. E ele diz: até quando, Senhor?
E sabe o que Deus fala para ele? Sabe o que Deus vai revelar para ele? Tudo bem, mano. Eu vou resolver o problema aqui. Eles estão em pecado? Ok. Eu vou levantar os assírios. Quem lembra dos assírios? Quem são os assírios? Que povo violento. Lá que Jonas não queria pregar. Tudo bem, irmão. Eu vou levantar os assírios. Eu vou trazer eles, os caldeus. E eles vão construir Israel. Por quê? É melhor não ter errado. É melhor não ter entendido. Então. E aí, algo que vai lá, vai dizer, Senhor, eu não consigo entender. Tudo bem, nós somos maus, mas eles são muito piores. O Senhor vai pegar eles e vai usar eles como instrumento da nossa disciplina e vai condenar o seu povo, usando um povo que é muito pior. Qual é o sentido disso? É um perigo. E aí, Abacuque, no capítulo 2, ele sobe na torre e ele decide esperar a palavra de Deus para clarear as coisas para ele, porque ele não está conseguindo entender. E é nesse momento que Deus revela para ele o seguinte: Abacuque, você me rogou por justiça, não foi? Sim. Eu vou destruir o pecado. Eu vou destruir a violência e a maldade. E eu vou contar, Senhor, e como que ficam os justos? É quase um conflito de Abraão. Destruirá o justo com o ímpio. Destruirá o justo com o bom. E eu? Os assírios vão me matar também? Senhor, o Senhor não vai salvar o teu povo? E aí o Senhor então diz: o justo viverá pela fé. O que é fé? O que é fé no contexto de Abacuque? Irmãos, é simples. Fé é fidelidade. Aqueles que estivessem andando em fidelidade, aqueles que estivessem acreditando nas profecias de Abacuque, nos alertas dos profetas, e estivessem se guardando incontaminados do mundo, estivessem se guardando incontaminados do mal, porque acreditavam na palavra de Deus e acreditavam em tudo aquilo que estava sendo dito e prometido, esses seriam preservados. O que é fé? Fé é confiança, fé é fidelidade, fé é uma vida de fidelidade a Deus. Não é uma crença isolada da vida. E sabe o que nós temos que lidar diariamente? Pessoas que dizem acreditar em uma coisa, mas agem de forma contrária. Isso não é fé, porque fé é fidelidade. Fé é confiança. Fé é você se agarrar àquilo com toda a convicção. É isso que é fé. E o justo viverá pela fé. O que mantém e preserva o justo? A sua confiança de que a palavra de Deus é verdade e a sua fidelidade. Então, de que forma o justo viverá? Pela fé. Então, vamos resumir o que Paulo nos ensinou. Primeiro, Paulo não se envergonha. Cristão, a igreja cristã tem que reafirmar o seu compromisso com o Evangelho. Não há motivo para vergonha no Evangelho. Não há razão para vergonha no Evangelho. Irmãos, esse mundo chama o pecado de virtude. Esse mundo chama o mal de bem e o bem de mal. Quando nós lutamos e tentamos salvar as criancinhas do aborto, eles dizem que nós somos loucos e que nós somos maus. Esse mundo está de ponta cabeça, não seguindo pelo padrão do mundo, não há motivo para vergonha no Evangelho. Não há razão para vergonha. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. A nossa fidelidade não depende da aprovação das pessoas. Não depende do quanto as pessoas gostem. Devemos ser fiéis, porque é isso que é fé. Fidelidade. Em segundo lugar, Paulo não se envergonha porque ele é o poder de Deus para a salvação. A igreja só experimenta o poder se mantiver fiel. Você só vai experimentar o poder se você se submeter à pregação, se você obedecer à pregação.
Toda tentativa de substituir a palavra de Deus por métodos humanos vai trazer fraqueza para a igreja, não poder. Já viram como que as igrejas tentam se adequar e imediatamente elas ficam fracas? Elas perdem o padrão, os seus jovens se entregam a todo tipo de notícia. É o poder de Deus. Você experimenta o poder de Deus. Você tem experimentado esse poder. Você quer experimentar esse poder? Por favor, experimente. Se submeta a isso. Deixe o poder de Deus agir na sua vida. Em terceiro lugar, por que Paulo não se envergonha? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça de Deus. Ou seja, a maior revelação do Evangelho é que Deus é justo e ao mesmo tempo justifica os pecadores. Ao mesmo tempo declara pessoas pecadoras justas pela obra de Jesus Cristo. Irmãos, a cruz mostra como Deus é fiel. A cruz mostra como Deus é coerente. A cruz justifica o próprio Deus. A cruz, ela é o centro de todas as coisas. A justiça de Deus não é apenas o seu atributo, mas é a sua ação redentora em nos salvar do poder das trevas e do diabo. Deus é santo, misericordioso, fiel à sua aliança. Isso é revelado no Evangelho. Cresça nisso. Não abandone o Evangelho. Não deixe o Evangelho. Não deixe a palavra de Deus. Em último lugar, aprendemos que tudo isso recebemos pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Fé. Do começo ao fim. Progredindo, crescendo, avançando, caminhando. A vida cristã começa, prossegue e termina pela fé. A fé que justifica é também a fé que sustenta. A fé que sustenta é a fé que amadurece. A fé que amadurece é a fé que faz perseverar. Viver pela fé é obedecer ao Evangelho. É isso que eu quero. E aí, às vezes a gente fica assim, não, eu estou vivendo pela fé. Mas o que é fé? Essa coisa informe, essa substância estranha que a gente não sabe o que é. Não, você tem fé? Tem, nossa, mas eu acredito. Não, fé é a obediência do que você crê, gente. Fidelidade, coerência, caminho, viver pela fé, obedecer, confiar, permanecer fiel, mesmo em meio à decadência moral. Os assírios iriam destruir Israel. Eles fariam isso. Mas todos aqueles que permanecessem fiéis seriam preservados eternamente. Isso é graça. Porque nós sabemos que mesmo nós, que fomos salvos pelo poder do Evangelho, ainda lidamos com tropeços e quedas constantes e precisamos desse poder constante. Quando foi que você parou de confiar no poder do Evangelho para confiar em você? Quando é que isso deu algum fruto? Quando é que isso funcionou? Quando é que deu certo? Quando é que você sentiu que você era agradável diante de Deus pelo seu esforço, gente? Confiemos em Deus, no seu Evangelho e no seu poder, que Ele é o poder de Deus para a salvação. Apenas de algum que crê? Não, para todos aqueles que crê. Por isso, se abrir a tua boca e confessares a Cristo como seu Senhor, serás salvo. Não é só justificado. Salvo. Salvo. Preservado. Limpo. Liberto.